cada dia, Deus nos chama à santidade. E todos os dias, com a Igreja, celebramos a memória e conhecemos a história do Santo do Dia. Hoje, 30 de maio, dia de Santa Joana d'Arc. Joana nasceu em 1412, na França. Filha de camponeses, trabalhadores e honrados, ela viveu ali sua infância, como qualquer outra menina de sua idade. Ocupava-se de trabalhos domésticos e às vezes pastoreava rebanhos de ovelhas do seu pai. Desde a infância, Joana demonstrava uma piedade singular. Sentia-se atraída à contemplação. Gostava de subir a lugares elevados para contemplar o panorama. Gostava muito de participar das celebrações na igreja e teve grande interesse em aprender o catecismo e a doutrina católica. Aos 13 anos de idade, Joana começou a ouvir uma voz que lhe orientava no caminho de Deus. Veja como ela mesma narrou esses fatos com muita simplicidade. Dizia: quando eu tinha mais ou menos 13 anos, ouvi a voz de Deus que veio ajudar-me a me governar. Eu ouvi a voz do lado direito quando ia para a igreja. Depois que ouvi esta voz 3 vezes, percebi que era a voz de um anjo. Ela me ensinou a me conduzir bem e a frequentar a igreja. Há um detalhe muito importante nesta fala. Segundo ela mesma afirma, a voz veio para ajudá-la a governar a si mesma. Ou seja, o anjo de Deus ensina a adolescente Joana a ter autodomínio, um fruto do Espírito Santo. Mais tarde, ela descobriu que era São Miguel Arcanjo quem falava com ela, e ela deveria partir em socorro do rei da França. Há 75 anos, a França sofria demasiadamente vivendo a chamada Guerra dos 100 Anos. Tal guerra se dava contra a Inglaterra. A França, então um dos grandes países católicos, sofria a tentativa de invasão por parte dos ingleses desde 1337. A França, por sua vez, vinha dividida por discórdias internas e queda na moral e na religião. No ano de 1420, o rei francês perdeu o trono para o rei inglês e a França corria o risco de deixar de existir como país. Ao completar 17 anos, a voz vinda do céu avisou a Joana que sua hora de agir tinha chegado. Então, ela saiu da casa de seus pais e conseguiu convencer um capitão francês chamado Roberto a levá-la até o rei não empossado da França, Carlos VII, que estava em Chinon. Dizia ser da vontade de Deus que Carlos recebesse a coroa e ela, Joana, tinha sido chamada para liderar os exércitos da França na expulsão dos ingleses. Depois de superar grandes dificuldades, Santa Joana chegou à corte real. Era o dia 6 de março de 1429. Para testar a vericidade do que ouvia dizer sobre Joana, o rei disfarçou-se na sala e colocou um falso rei no trono. Quando Santa Joana foi apresentada ao falso rei, ela não deu nenhuma importância. Imediatamente ela passou a procurá-lo entre os presentes no recinto até encontrar o rei Carlos, que estava escondendo-se em um canto da casa. Fixando nele o olhar, fez-lhe a devida reverência e disse: "Muito nobre senhor Delfim, aqui estou, fui enviada por Deus para trazer socorro a vós e vosso reino." Todos os presentes ficaram assombrados
e aclamaram corajosamente a jovem e santa Joana d'Arc. Depois de ouvir atentamente a Joana, Carlos VII colocou os exércitos franceses à disposição dela, e ela partiu liderando os guerreiros para as batalhas decisivas. A presença de Santa Joana Virgem, cheia de inocência, sabedoria e força, impunha grande respeito e dava novo ânimo aos soldados. Como medida de união, ela proibiu a bebida alcoólica, os jogos entre os soldados. Além disso, convenceu os soldados a se confessarem e comungarem para enfrentar os ingleses com o poder de Deus. Os conselhos de guerra de Santa Joana nunca falharam, deixando grandes generais cheios de admiração. Sob sua liderança, os exércitos franceses acumularam vitórias importantíssimas. Em meio às batalhas, ela sempre portava um estandarte com a imagem de Cristo e os nomes Jesus e Maria. Graças a Santa Joana d'Arc, o ideal de unificação renasceu na França, bem como a esperança de reconquistar o que tinha sido perdido para os ingleses. Por isso, o povo não se cansava de manifestar gratidão e apoio a Santa Joana. Graças à liderança de Santa Joana d'Arc, Carlos foi coroado em 17 de julho de 1429. Ela estava lá, ao seu lado, portando o seu estandarte. Embora alguns territórios estivessem ainda sob o domínio inglês, o reino da França tinha sido restaurado graças a Santa Joana d'Arc. O rei Carlos VII, sentindo-se firme e poderoso no trono, esqueceu-se da gratidão que devia a Santa Joana d'Arc e abandonou-a. Ela, por sua vez, continuou a luta por amor a seu país e para ver os povos livres dos sofrimentos dos impostos colocados pelos ingleses. Assim, na tentativa de salvar a cidade de Copenhague da mão dos ingleses, ela acabou presa e levada a um falso tribunal de inquisição, chefiado por um bispo corrupto que recebera grande soma para condenar a santa. Assim, apesar da defesa feita assombrosa pela própria Joana, inspirada por Deus, sem um defensor do Estado a que tinha direito, ela foi condenada por bruxarias e heresia. Assim, Santa Joana d'Arc recebeu a pena de ser queimada em praça pública. Aconteceu no dia 30 de maio de 1431, quando ela tinha apenas 19 anos. Amarrada, no meio das chamas, com os olhos fixos em seu crucifixo, ela entregou sua vida sem esmorecer, cumprindo sua missão e afirmando crer naquela voz do anjo que guiou os seus passos e libertou a França através dela. Peçamos a intercessão da santa de hoje para corajosamente testemunharmos o amor de Deus para com cada um de nós. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Você ouviu a história do Santo do Dia. Narração e produção, Rosivaldo Pedro.